Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e saiu o episódio 7 de X-Men 97, episódio sensacional, confirmando realmente a morte do Gambit, inclusive mostrando o funeral do Gambit, muito emocionante o funeral, sensacional. Inclusive nos trailers, quando mostrou um funeral ali, flores e tal, muita gente pensou que seria um funeral do Professor Xavier, mas o Professor Xavier a gente sabe que não tinha morrido, tava em Shi'ar, era do Gambit. Olha só que louco. E esse episódio mostra todas as consequências, mostra os X-Men encarando o luto, mostra o mundo se modificando, os X-Men e os mutantes perdendo apoio, inclusive do presidente Kelly. E aí a coisa ficou complicada. Eles não sabem para onde vão, como isso vai se desenvolver a partir daí. E temos um vilão novo. Um vilão misterioso que eu já falei aqui em outros vídeos. Quem tá acompanhando os vídeos já tá ligado nisso, né? Mas eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo, porque primeiro teve aquela cena sensacional da vampira querendo justiça. A vampira indo atrás do Bolivar Trask e do Garrick e não encontrando, invadiu uma prisão militar, uma base militar feita para conter o Hulk. Sim, ela entrou, destruiu tudo e simplesmente foi entrando, chegou lá, encontrou ele, deu de cara com o General Ross. Sim. E aí descobriu que não tinha ninguém lá. Eles não estavam lá. O Garrick tinha sido levado para uma outra prisão que tinha a ver com a ONU e tal, uma prisão com um pessoal secreto e tal, que até então a gente não sabe quem é, até então no episódio, é óbvio. E aí a vampira vai atrás. Nessa de atrás, acaba encontrando com ele, Capitão América, que fala um pouco sobre isso. Ele diz que vai ver, que ele vai atrás também de descobrir o que está acontecendo, mas não pode se envolver muito com os X-Men, deixando assim uma coisa meio de divisão. Inclusive a vampira meio que compra briga, joga o escudo dele longe, ele fica com uma cara assim. Então aí já mostra a tensão entre os X-Men e os Vingadores, porque o Capitão América falou que vai pegar a equipe dele. A equipe dele, é óbvio, são os Vingadores. Já cria uma tensão ali, mas eu não sei se isso vai realmente ser trabalhado. E também mostra os X-Men lá em Genosha, vendo os estragos, vendo tudo que aconteceu. Um desastre total. Encontraram uma sobrevivente, sim, Emma Frost, exatamente igual aos quadrinhos, igual à ex-extinção, que ela vira ali um diamante e tal, ressurge e consegue escapar, meio que involuntário, aquela forma que ela assume a partir dali, que ela fica meio invulnerável e tal. E também a questão do Ciclope e a Jean, porque o Ciclope ele tá ali sofrendo pela Madelyne Pryor, que, como eu falei, morreu, tá? Morreu realmente. Já foi dito pelos produtores e tal, eu já trouxe vídeo falando sobre isso também. A Madelyne morreu. E a partir daí, eles vão atrás do mandante. Tá todo mundo achando que é o Trask, mas é muito mais do que isso. O Trask acaba até ajudando os X-Men, levando os X-Men para Madripoor, onde ele estava. Lá eles encontram uma base de vários sentinelas modificados pelo Senhor Sinistro, sim. O que a gente achava que era o grande mandante, o grande vilão. O Senhor Sinistro, na verdade, não era. Tem um outro vilão a mais acima dele. Mas antes disso, temos esses sentinelas sendo modificados. Os Sentinelas Prime. E aí entra uma adaptação, como eu já tinha dito também, de Operação Tolerância Zero, que os 3 últimos episódios vão ser uma adaptação nesse sentido. E aí revela o grande vilão acima do Senhor Sinistro, o Bastion. Sim, que é uma mistura do Molde Mestre com o Nimrod, que é o Sentinela do Futuro. Então basicamente revelou ali o grande vilão da série não era o Senhor Sinistro e sim o Bastion. O que estava até na cara, né? Já estava muito ali na cara que seria realmente o Bastion. E agora ele foi revelado
como o grande inventor desse plano a partir daí, que vai caçar mutantes, que vai pegar esses sentinelas aprimorados, que são meio humanos e tal, são sentinelas Prime, para caçar mutantes. Inclusive a vampira tá sensacional nesse episódio, indo atrás de justiça, tá? Ela pega e suga o Garrick e acaba quase pegando as memórias, mas acabou que não rolou. E aí o Bastion vai lá e mata o Garrick, olha só que louco. Então tu vê que é um vilão totalmente sem escrúpulos. Mas não basta isso. Não basta ter um vilão surpresa. Tem uma outra coisa. Um personagem que não morreu. Se o Gambit morreu, o Magneto não. O Magneto tá de refém do Bastion. Sim, preso lá. E o episódio termina assim com um plot twist sensacional. Que episódio sensacional! Essa série tá cada vez melhor. Faltam só mais 3 episódios. Eu não gostaria que acabasse nunca, porque, sinceramente, tá cada vez melhor. E agora, esse episódio, meu Deus, quando as coisas vão se amarrando, as pontas soltas todas vão se amarrando, e a gente começa a ver realmente quem tá por trás de tudo isso. Esse episódio revelou demais. E agora os 3 últimos episódios vão ser sensacionais. Nossa, papai! E fica ligado que vai ter muito vídeo falando sobre esse episódio 7, episódio sensacional. E quer saber todos os detalhes, absolutamente tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nada de X-Men 97. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!